Tudo bem? Todos bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Inicialmente queria agradecer a participação e a presença aqui no nosso canal, no YouTube, a Sociedade do Caminho. É uma grata satisfação estar aqui com vocês. E hoje, diferentemente de outros vídeos que nós postamos, esse vídeo tem um caráter histórico, né? A gente sabe que os vídeos, normalmente nos canais de YouTube falando do Caminho de Santiago, muito se aborda a respeito de equipamento, de mochila, de viagem, de roteiro, de trajeto, né? Caminhos, né? Propriamente dito, né? Mas nós aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a presença dos templários, né? No Caminho de Santiago. Eu tive a oportunidade de fazer o caminho, como vocês sabem, de abril a maio de 2022. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a questão dos templários, né? Quem são os templários, né? Ou, mais propriamente dito, né? Ou mais propriamente dito, para quem quer saber o nome todo da ordem, né, templária, né? Eles são a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente Ordem do Templo, ou simplesmente como nós acostumamos a chamá-los durante todo esse tempo, de templários, tá? Então foi uma ordem que foi criada em 1118. Ela teve mais ou menos 2 séculos de duração, de 1118 a 1312. E qual era a principal missão dela? Era dar proteção aos peregrinos, né? Os cristãos que chegavam de todas as partes do mundo, na maioria deles chegavam no porto de Acre e peregrinavam até Jerusalém. Era um caminho de em torno de 160 quilômetros, 170 quilômetros, nessa faixa assim. E eles era muito perigoso naquela época, né? Devido aos assaltos, né? Devido até às conturbações políticas e religiosas existentes naquela época. Jerusalém tinha sido retomada em 1099, já estava sob domínio cristão durante esse tempo, né? Retomada ou tomada, né? Dependendo do ponto de vista, né? Então muitos peregrinos iam até lá, então essa ordem foi criada por 8 cavaleiros franceses e o principal objetivo dela era esse, tá? Então é isso. Mas não só, e assim, na Idade Média não existiu somente uma ordem militar cristã, existiram várias, como vocês podem ver aí nessa imagem, né? Nós temos aí pelo menos 10 símbolos, né? 10 escudos de ordens militares cristãs, né? Mas nós vamos nos ater especificamente aos templários que tiveram uma participação fundamental no Caminho de Santiago, tá? Vamos até citar outras ordens, uma mais recente, que era a Ordem de Santiago, e uma que era até mais antiga que a dos templários, que era a Ordem dos Hospitalários, que eles eram uma instituição beneditina, assistencialista, eles tinham hospitais, por isso que eles são hospitalários, mas de acordo com a necessidade lá na Terra Santa, eles se tornaram uma ordem, posteriormente eles se tornaram uma ordem militar também, tá? E essas 3 principais ordens, elas têm uma ligação muito forte com o Caminho de Santiago. E a gente vai ver isso, tá? A gente vai trocar ideia sobre isso, né? Então é isso. Com a perda, né, de Jerusalém, né, pelos muçulmanos, né, sobrou o que para o cristão naquela época, na Idade Média? Sobrou o que para onde eu vou peregrinar se eu não posso mais ir para Jerusalém? Ou o peregrino ia para Roma, pagar suas promessas, fazer seus pedidos, né? Ou ele ia para Roma, ou ele ia para onde? Ele ia para Santiago de Compostela, tá? Então o caminho ganhou uma popularidade muito grande, já tinha ganho uma popularidade muito grande e tudo mais. E o que aconteceu? Essas organizações militares, como elas tinham a missão de proteger os peregrinos, obviamente, elas passaram a proteger também os peregrinos na Península Ibérica. Ou seja, todos aqueles peregrinos que faziam o caminho até Santiago de Compostela eram protegidos. Protegidos de quê? Assaltantes? Sim, também. E a Península Ibérica ainda estava ocupada em grande parte pelos mouros. Então, também era dada proteção para esses peregrinos no seu trajeto até chegar a Santiago de Compostela. Então, a gente vai ver aqui quais foram os principais marcos, quais foram as principais presenças, né, dos templários no Caminho de Santiago,
para que quando você estiver andando, né, no caminho de Santiago, você possa observar bem, né, você possa ter conhecimento a respeito da história, né, da importância que eles tiveram, né? Então a gente começa a falar de alguns monumentos, umas igrejas, castelos, né, bastante emblemáticos, né, bastante representativos do caminho, né? Então nós vamos começar a falar, nós vamos na ordem, começando como se nós estivéssemos fazendo o caminho, nós estamos no caminho francês, né? E como se nós estivéssemos fazendo o caminho francês e passando pelos locais exatamente por onde os templários se estabeleceram e fincaram presença a fim de exercer a proteção dos peregrinos, tá? Então a primeira grande presença templária que nós temos, ou construção templária que nós temos, é a igreja de Santa Maria Eonate, tá? Em Muruzabal, tá? Ela foi construída na segunda metade do século XII. A localização é no Muruzabal, Navarra. Era uma igreja isolada no campo, ela não está próxima da cidade, né? E ela passa, o caminho aragonês passa por ela, tá? E ele fica perto de Puente la Reina, onde, teoricamente, entre aspas, todos os caminhos se encontram, né? Ela traz peregrinos pela similaridade, né, com o Templo de Salomão, que era a primeira casa dos Templários, a primeira sede dos Templários, né? E é super interessante vocês pesquisarem sobre a lenda dos Pórticos Gêmeos e a ermita de Eonate, tá? É muito legal isso, fala um pouquinho da construção da ermita, todos os mistérios que a cercaram, inclusive coisas tipo uma loucura, parece coisa de Harry Potter, né? Então, muito legal vocês explorarem sobre isso. Só que a gente não vai falar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vale a pena conversar sobre isso, tá? O detalhe é o seguinte, quem vem pelo caminho francês, ou seja, saiu de Saint-Jean-Pied-de-Port, passou por Roncesvalles, né? Então, está no caminho, quem está no caminho, é interessante o seguinte, você não passa por essa igreja, tá? Você não passa por essa igreja, né? Como vocês podem ver aí, ó, né? Vocês não passam pela igreja, tá? Ela fica a 2,5 km de Muruzabal, da cidade Muruzabal, e fica mais ou menos a 5 km de Puente la Reina, tá? Então, se você estiver no caminho francês e quiser fazer essa visita, você vai ter que fazer um desvio. Você vai ter que chegar em Muruzabal, vai andar 2,5 km até chegar à igreja, depois voltar 2,5 km. É interessante, caso isso aconteça, caso você queira visitar, você pernoitar de repente em Muruzabal, que lá tem albergue, tá? E não ficar em Puente la Reina, tá? Ou se ficar em Puente la Reina, tu vai ter que voltar 5 km para trás, depois vai ter que andar mais 5 km, tá? Então fica a dica, tá? E é um trecho que tem uma subida acentuada, porque entre Pamplona e Puente la Reina, você tem o Alto do Perdão, né? Alto del Perdón, né? Onde todo mundo tira as fotos, né? Todo mundo tira as fotos tradicionais do Caminho de Santiago. Foto essa que vocês estão vendo aí agora, né? Que é uma foto tradicional do caminho que todo peregrino tira. A segunda presença importante dos templários no caminho é a igreja do Crucifixo, tá? Essa igreja fica em Puente la Reina. Essa igreja fica quase em frente do albergue dos Padres Reparadores, que é um albergue super tradicional e super antigo do Caminho de Santiago. É um albergue extremamente barato, se eu não me engano foi 8 euros. Depois dei uma olhada lá no meu vídeo falando sobre os albergues, que eu cito ele, tá? Então essa igreja fica quase na frente desse albergue, fica em Puente la Reina, e ela é também outro marco e outra referência do Caminho de Santiago, tá? Ela foi construída no final do século XII, Puente la Reina, como eu disse. Ela foi fundada pela Ordem dos Cavaleiros Templários, né? E o antigo nome dela era Santa Maria de los Huertos, ok? Então é uma igreja bonita, uma igreja interessante de se observar e de visitar, tá? Então essa é outra marca dos Templários no Caminho de Santiago. Qual a terceira marca? Qual o terceiro grande construção, vamos dizer assim, o terceiro grande marco dos Templários no Caminho de Santiago? A Igreja do Santo Sepulcro, em Torres del Rio, né? Ela foi construída também na segunda metade do século XII, entre 1150 e 1200, né?
no município de Torres del Rio, caminho francês. Ela possui documentos referentes à Ordem Templária, ou seja, foram encontrados na igreja documentos referentes à Ordem Templária, como a Ordem Templária como administradora da igreja, né, como condutora da igreja, tá? E a interessante é que vários restos mortais foram encontrados no entorno da igreja. Ou seja, eles utilizaram um terreno santo, né, no entorno da igreja para sepultar, né, ou para enterrar vários cavaleiros ou vários templários naquele local, porque vários restos mortais com vestimentas templárias foram encontrados naquele local. A gente vai observar aqui que todos esses grandes marcos templários foram no decorrer do caminho francês, né? Então, a grande pergunta é, será que o caminho francês ganhou tanto em popularidade justamente pela questão da proteção dos templários davam aos peregrinos no caminho? Ou seja, as pessoas saíam de casa naquela época para peregrinar, né? Muito diferentemente de nós hoje, que escolhemos uma cidade. Ah, vou sair de Saint-Jean-Pied-de-Port, eu vou pegar um avião, vou pegar um ônibus, e um táxi, vou chegar em Saint-Jean e começar a peregrinação de lá. Ah, vou sair de Pamplona, vou sair de Sebreiro, entendeu? Mas naquela época as pessoas, o que elas faziam? Elas estavam morando na Europa e elas saíam, né, de suas casas já peregrinando. E elas provavelmente, em vez de saírem se embrenhando por caminhos desconhecidos, elas rumavam para caminhos ou para rotas já conhecidas, já pré-determinadas. Provavelmente caminho francês, que é tradicional justamente por causa disso. Então, a popularidade do caminho, o crescimento do caminho francês, acredito eu, que pode ter sido também fortalecido através da presença templária em todo o seu trajeto e todo o seu caminho, ok? Beleza? Muito bem. Temos aqui a Igreja do Sepulcro e a quarta grande presença do Templário no caminho é o Templo Fortaleza de Santa Maria de la Blanca, em Vila Causar de Sirga. Por que é Templo Fortaleza? Porque ele é uma igreja, é um templo, mas quem chega e quem olha parece que aquilo é um castelo, parece que aquilo é uma fortificação, né? E é ali que os templários ficavam, pernoitavam, existia uma guarnição templária que ficava lá, sediada lá, né? Então ela, além de ser uma igreja, ela também era meio que um forte, né? Então sua construção foi no final do século XII, de 1150 a 1200, como eu já disse, e na realidade a construção dela foi até metade do século XIII, tá? Foi construída pela Ordem Templária, tá? Ela é um marco do Caminho de Santiago. Eu tive a oportunidade de visitar essa igreja é linda, bonita, maravilhosa, impressionante. É uma viagem entrar dentro dessa igreja, tá? Ah, Godinho, eu não me ligo muito nessas questões de templário, não me ligo muito nessas questões religiosas, ou espiritualistas, né, ou de ancestralidade, eu não me ligo muito nesse negócio. Tudo bem, cara, independente do que você ache, independente do que você pense, isso é uma visita, no meu ponto de vista, uma visita obrigatória. Para quem pernoita em Vila Causar de Siga ou para quem passa pela cidade. Tem que visitar esta igreja, é parada obrigatória. É uma construção belíssima do dia. Olha só, uma construção 1150, foi construída entre 1150 e 1200. É uma construção gigantesca, belíssima, maravilhosa, tem uma energia, uma magia muito grande nessa igreja, tá? E para quem gosta da causa templária e para quem gosta dessas questões templárias, ali, cara, é como se fosse o playground ali, a Disneylândia do Caminho de Santiago, tá? Tem um outro também, outra Disneylândia que eu vou mostrar para vocês mais na frente, mas essa é demais, tá? Então, é um dos centros religiosos mais importantes do Caminho de Santiago, ligados à Ordem do Templo, né? Ou seja, os templários, tá? Lá possuem 3 sepulcros do infante Dom Filipe, sua última esposa, e de um cavaleiro de Santiago, tá? Ou seja, dentro da igreja, pode observar aí pela foto, tem aí, ó, um sepulcro, né, dos 3, tá? Ok? Muito bem. Qual é a quinta, né, a quinta grande referência do caminho dos templários no Caminho de Santiago? Nós temos aí a igreja de San Juan de Castro Geris, tá? Tá aí a foto, ó. Igreja de San Juan de Castro Geris. Aí, ó, construída em 1201 a 1300, né?
do início do século XVI, reconstruída no início do século XVI. Ela fica em Castrojeriz, Burgos, né? É uma igreja linda, bonita, e ela pertencia aos Templários até passar para a Ordem dos Hospitalários, quando os Templários foram cassados em 1307. Vamos aqui à sexta, né? Igreja Paroquial de Rabanal del Caminho. A igreja paroquial está lá, uma igreja relativamente pequena, mas a grande importância é da própria cidade de Rabanal del Caminho, que é uma cidade templária. E ali eles faziam digamos, um posto avançado, né? E eles faziam justamente, né, a proteção dos peregrinos que atravessavam as montanhas, né? É de conhecimento que o Filipe II, né, durante seu reinado, ele pousava muito nessa cidade, ficava muito nessa cidade quando estava em viagem de caça e quando estava também peregrinando, tá? Então, essa cidade tem uma importância muito grande porque é uma cidade templária, tá? A cidade toda, né, tinha uma presença, um marco templário, né? Aí nós temos aqui a sétima e também uma das mais importantes referências templárias no caminho. Em 1178, o Fernando II de Leão, né, ele doou a povoação aos domínios dos Cavaleiros Templários, em 1178, né? Então, a Ordem Templária ficou encarregada da missão, né, de defenderem os peregrinos naquele trecho do caminho. Então, a fortificação, esse castelo foi expandido, foi aumentado em 1282, e diante da extinção da ordem entre 1307 e 1311, registrou-se uma disputa pelos nobres da região por esse castelo, tá? E aí começam as viagens, né? Esse castelo é tão importante, para quem gosta, né, das histórias para quem gosta do Código da Vinci, para quem gosta do Indiana Jones, né? Há quem acredite que a ordem resgatou dos subterrâneos, né, das ruínas do templo em Jerusalém, né, a Arca da Aliança e o Santo Graal, que depois desta missão reuniram-se, né, num concílio ecumênico em Troyes, em 1128, para fundar oficialmente a ordem para esconder esses tesouros. Especulações dizem que o local escolhido foi o Castelo de Ponferrada. Então, reza a lenda que o Castelo de Ponferrada foi o local que foi escolhido para ser escondido, né, a Arca da Aliança e o Santo Graal, tá? Existe também outra lenda, né, que sobre Jack de Molay, né, o último grão-mestre templário, que ele teria deixado sua espada como oferenda no Castelo de Ponferrada quando ele fez o caminho de Santiago. Então, para ver, olha só como é que é a importância do caminho, né? O último cavaleiro templário, né, o último grão-mestre templário fez o caminho de Santiago. Muito bem. Só citando aqui agora a Ordem dos Hospitalares. As Ordens dos Hospitalários ela foi fundada em Jerusalém no século XI, né? Era uma instituição religiosa beneditina, tá? Dedicada ao cuidado com os peregrinos. Essa ordem religiosa baseava-se na espiritualidade, tá, de Santo Agostinho, embora tivesse regra própria, dependia diretamente da Santa Sé. Essa ordem era uma ordem assistencialista, só que diante das necessidades defensivas do reino cristão em Jerusalém, eles se tornaram uma ordem militar no século XII, tá? Eles também tiveram uma presença muito forte no caminho de Santiago. Prestavam assistência aos peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela, tanto no caminho francês quanto por rotas secundárias, no caso, o caminho português. Então a presença deles no caminho português também é bastante considerável, e eles herdaram, ao término da Ordem do Templo, quando a Ordem do Templo foi caçada entre 1307 e 1312, quando eles foram caçados, muitos dos terrenos, né, ou das terras dos Templários e da Igreja dos Templários, como nós podemos ver, foram passados à Ordem Hospitalária, tá? Então eles tiveram uma presença muito importante também. E a última ordem que a gente tinha que citar aqui é a ordem fundada em 1164, com o propósito de lutar contra os invasores muçulmanos na Península Ibérica, na Espanha, como um todo, bem como para proteger os peregrinos, que é a Ordem Militar de Santiago, tá? Que ela usa justamente a Cruz de Santiago como principal símbolo, né?
a ordem desempenhou um papel ativo, né, na reconquista cristã na península e concretamente na expulsão dos muçulmanos de Algarve. Sua primeira sede em Portugal foi o Mosteiro de Santos Ovelho, em Lisboa, passando depois para Alcácer do Sol e posteriormente para Mertola. Então era uma ordem militar que, além da missão de expulsar os muçulmanos da península, ajudar na expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, ela também teve a missão de proteger os peregrinos. Observar, então, a importância do templário no caminho, dando proteção aos peregrinos. O caminho foi formado naturalmente, as pessoas convergiam para o caminho francês, né? O caminho francês que nós conhecemos hoje, as pessoas provavelmente convergiam para esse caminho, tendo em vista uma presença de segurança maior por parte das ordens militares cristãs que faziam essa proteção dos peregrinos, né? Até chegar em Santiago. Então, a gente não pode fechar os olhos para essa história, a gente não pode fechar os olhos para tudo que aconteceu naquela época, né? na Idade Média. Tá? Então, aqui o objetivo desse vídeo é falar da importância dos templários para o caminho de Santiago. Uma importância, no meu ver, fundamental para que os peregrinos pudessem chegar atingir seu objetivo, pagar suas promessas, né? Fazer sua peregrinação, fazer sua penitência até Santiago de Compostela. Tá? A gente cita o Templário por causa dessas construções, mas outras ordens também participaram desse processo importante de proteção, da nossa proteção no caminho de Santiago. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, dá um like aí. A grata satisfação estar aqui com vocês. E bom caminho. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente.